Queridos, eu estava meditando já há alguns dias, pensando, me lembrei de um texto bíblico que está lá em Lucas, no capítulo 5, a partir do verso 1 até o verso número 11, um acontecimento que acredito que todos vocês que estão me acompanhando já conhecem esse texto bíblico, mas eu vou aqui rapidamente relembrar a história para vocês. A Bíblia diz que Jesus estava ali à beira do lago de Genezaré e como a multidão o comprimia, muita gente se aproximando, querendo ouvi-lo, alguns querendo tocá-lo, um homem já reconhecidamente como uma pessoa especial, de quem fluía a virtude. E Jesus, então, vendo dois barcos, pediu um barco emprestado. O barco de Pedro, o barco de Simão, entrou nesse barco. Eles afastaram ele um pouquinho da praia para que ele pudesse ali fazer, naquele palco improvisado, dali ele pudesse pregar e ensinar as multidões. E depois que ele fez isso, depois que ele transmitiu a palavra de Deus, ele deu uma direção a Pedro. Ele falou para Pedro, olha, faze-te ao largo, lance a rede ali, mais no fundo. E Pedro, a princípio, disse, olha, pescamos aqui a noite inteira, trabalhamos a noite inteira, pegamos nada, mas mediante a tua palavra a gente vai fazer. E diz a Bíblia que Pedro assim fez, e a pesca foi super abundante, a ponto do barco quase ir a pique, e ele teve que fazer sinal pedindo socorro para que viessem ajudá-lo e também encher um outro barco. E a pesca foi uma pesca sobrenatural. Mediante essa pesca, Pedro ficou assustado com aquilo que estava vendo, sendo ele um pescador experiente, um homem dado ao mar, entendia muito bem do que fazia. Ele vai até Jesus, se prostra e pede que Jesus se retire dele, porque ele era um pecador. Jesus disse que ele não deveria temer, que diante daqueles temores da sua alma, do reconhecimento que de fato ele estava diante de alguém que havia vindo do céu, Jesus disse para ele, não temas, porque doravante tu serás pescador de homens, não serás mais um mero pescador de peixes. Então, em resumo, o texto é esse, a história é esta. E eu comecei a olhar para esse texto, olhar para a minha vida e comecei a me enxergar. E eu gostaria de compartilhar com vocês isto. Quem sabe esta mensagem hoje pode também trazer alguma coisa de edificante ao teu coração, tá? A primeira coisa que logo percebi é que a vida, gente, a vida ela é composta assim de sucessos, de insucessos, a vida é composta de altos e baixos, a gente tem noites excelentes, de pescarias excelentes, e a gente também tem noites em que a gente não pega nada, a gente trabalha, a gente faz o nosso melhor e não acontece absolutamente nada. Olhando para isso, o Espírito Santo começou a me mostrar, filho, presta atenção nisso, porque nós, muitas vezes, como filhos de Deus, nós somos tomados de um sentimento de que Deus é poderoso e que nós somos superpoderosos. A impressão que dá é que a gente não passa por reveses, a gente não perde uma batalha, a gente ganha todas as batalhas, todos os nossos projetos, todos eles sempre vão dar certo. E Deus começou a mostrar para mim que a vida não é assim. Para os filhos de Deus também não é assim. Muitos pensam que porque se entregaram a Cristo Jesus, não vão ter que enfrentar nenhum tipo de insucesso. E o que eu acho interessante é que Pedro, junto com os filhos de Zebedeu, estavam ali, de um modo muito natural, lavando as redes.
Não é? Trabalharam uma noite inteira, pegaram nada. E o que, que eles estão fazendo? Estão lavando as redes, lavando as redes. Não há nenhum tipo de desespero, não há nenhum tipo de choro, ninguém está ali apavorado. Não, a vida é assim. Essa noite não deu peixe, mas a gente acredita que na próxima noite a gente pode fazer uma boa pescaria. Nós podemos, nesta vida, gente, alternar momentos maravilhosos com momentos que não são nada maravilhosos. A gente pode passar por momentos de grande alegria, com grandes resultados, e passar por momentos de escassez, momentos difíceis. Eu estou muito contente. Eu, a minha casa, a minha família, estamos muito felizes porque nasceu a nossa netinha. Coisa boa, sexta-feira, 9 horas da noite, chegou a nossa Alice. Depois de 122 anos, nasceu mais uma Alice na minha família, porque a minha avó querida, não é? Bisavó da Thalita, tataravó não é? da nossa querida Alice, também se chamava Alice. Uma Alice de olhos azuis, não é? Uma pessoa toda especial, que tanto me ajudou, que foi assim fundamental na minha educação. 122 anos depois, uma nova Alice surge na nossa casa. Então agora é o momento da gente ficar feliz, é o momento da gente se alegrar. A vida é assim. Nós podemos nos esforçar uma noite inteira e todavia não conseguir absolutamente nada. Lá em Eclesiastes, no capítulo 7, no versículo 14, Eclesiastes 7,14, a Bíblia diz assim: no dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera em que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Ou seja, o que vai ser o amanhã, querido? O que vai ser o depois de amanhã? O que vai ser o próximo mês? O que vai ser o próximo ano? O que Salomão está dizendo, reconhecendo isso, pela sua experiência de vida, de um modo até empírico, pela sabedoria que Deus colocou na vida dele, ele diz o seguinte: olha, no dia da prosperidade, goza da prosperidade, se alegra, não é? Fica feliz, celebra. Mas olha, no dia das pescarias frustradas, considera que Deus fez tanto o dia da pescaria maravilhosa, como também fez o dia da pescaria frustrada. Se nós soubermos nos relacionar assim com a vida e com Deus, a gente vai sofrer muito menos. Por quê? Porque tem pessoas que não admitem, simplesmente não admitem, por isso elas adoecem. Elas não admitem a adversidade. E o que a Bíblia está nos mostrando é que a adversidade, o dia do insucesso, também faz parte da nossa caminhada. Porque quando a gente não consegue fazer algo, quando a gente não consegue realizar aquilo que a gente gostaria de realizar, quando a gente não alcança o objetivo que a gente tanto almejou, se nós não tivermos uma alma preparada para isso, gente, nós vamos nos frustrar de um modo tão terrível, e isso poderá, inclusive, afetar a nossa relação com Deus. Deus me ama, independentemente se a minha noite de pesca foi boa ou não. Deus me ama independentemente se eu alcancei o resultado que almejava ou não. O que me liga a Ele é exatamente o seu amor a mim, e não os resultados que eu alcanço ou os resultados que eu deixo de alcançar. E Salomão diz: olha, você tem que considerar isso. Considera que o dia da prosperidade, assim como o dia da adversidade,
ambos foram feitos por Deus. Tanto o dia da adversidade como o dia da prosperidade foram feitos por Deus. No dia da prosperidade, celebra, glorifica a Deus, engrandeça o nome do Senhor. Mas no dia da adversidade, por favor, levanta a cabeça. Se os resultados não vieram, levanta a cabeça. Continua lavando as redes, querido. Prepara as redes para o próximo dia. É isso que você tem que entender. E Deus tem me falado muito isso, porque às vezes eu, dentro da minha aflição natural de ser humano, eu sou uma pessoa que, lamentavelmente, vou fazer uma confissão. Olha, confissão às 10 horas e 29 minutos da manhã de domingo. Eu sou extremamente perfeccionista. Eu não gosto de improvisos, eu não gosto que as coisas saiam do lugar. Aquilo que eu planejo, eu gosto sempre, tá? Que 1 mais 1 dê 2, tá? E eu já tive a oportunidade de 1 mais 1 ser igual a 0. Eu falei, Deus, eu não entendo isso, eu fiz tudo certinho, Pai. Eu saí na hora certa para pescar, eu fui no lugar onde eu sei que tem muitos peixes. Pai, as redes estavam ótimas. Eu revisei as redes no dia anterior, estavam todas elas bem costuradas, estavam limpas. Deus, eu trabalho que me ama. Eu tenho um Deus que me pastoreia, eu tenho um Deus que me apacenta. E esse Deus que me ama, esse Deus que me apacenta, esse Deus que me pastoreia, esse Deus me ensina. E ele falando, filho, presta atenção, a vida é assim. Em segundo lugar, querido, na esteira desse primeiro ponto que a gente acaba de ver, nós não podemos ignorar que a vida, ela volta e meia, ela tem as suas aflições. Nós não fomos colocados acima do bem e do mal. Falei agora há pouco que tem pessoas que depois que conhecem o Deus Todo-Poderoso, elas acham que se tornaram superpoderosas. Não é verdade, querido. Você continua sendo a mesma pessoa de carne e osso, viu? Você continua sujeito ao pecado. Se você bobear, você cai no pecado. Não, agora eu conheço Jesus, nunca mais vou pecar. Que Deus te abençoe, que nunca mais você peque. Mas, por favor, não permita que isso se torne no seu coração uma empáfia. Não permita que isso venha trazer para você um sentimento carnal de que você agora está acima do bem e do mal. Você não é superpoderoso, mas você tem um Deus todo-poderoso que cuida de você. E aí a gente vai caminhando nessa dicotomia, a minha humanidade caminhando junto com a divindade do meu Pai. Deus é divino, Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Mas eu sou uma pessoa ainda cheio de dificuldades, de limitações, cheios de defeitos. E podemos enfrentar isso volta e meia. E aí eu separei, me lembrei de uma história em que Paulo fala sobre o seu servo, seu companheiro de lutas, de batalha, Epafrodito. E lá em Filipenses 2, 25, 28, preste atenção para você, para que você compreenda a humanidade desse texto. Esse é um dos textos mais humanos que a Bíblia nos mostra. Paulo coloca aqui toda a sua humanidade. Eu gostaria que você visse isso para que você... Eu acho que talvez na mensagem de hoje, o grande ponto, o ponto central da mensagem de hoje é Deus nos fazer lembrar que nós somos humanos, que nós somos gente. Você é gente. Por favor, querido. Há um tipo de pregação hoje em dia que parece que rouba de nós a nossa humanidade. Parece que a gente não pode admitir, em momento algum,
às nossas fragilidades. Parece que a gente não pode, em momento algum, admitir que nós temos sim receios que volta e meia passam pela nossa cabeça. Não deixamos que eles ali habitem, façam morada dentro de nós. Lutamos contra eles, mas nós somos gente. Você é gente. Você é de carne e osso. Não se esqueça disso. E nesse texto, Paulo diz, Filipenses 2, do 25 ao 28, ele falando para os filipenses, ele fala assim, ó, eu julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, Epafrodito, e não somente dele, Epafrodito, mas também de mim, Paulo, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Gente, é ou não é um texto humano? Olha o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, olha, gente, eu vou mandar para vocês Epafrodito para que vocês possam vê-lo, porque eu sei que vocês ficaram sabendo que ele adoeceu, e de fato adoeceu. Adoeceu de uma enfermidade mortal, teve quase morto. E agora ele está angustiado para ver vocês. Olha só, tem gente que fala assim, não, crente não se angustia. Eu já vi essas bobagens, crente não se angustia. A Bíblia diz que o próprio Senhor se angustiou. Crente não se angustia. Ele falou assim, ele está angustiado porque ele quer ver vocês, ele quer abraçar vocês, ele quer alegrar o coração de vocês. Porque ele quase morreu, gente. Mas ele não morreu. E sabe, ele não morreu, sabe por quê? Olha o que Paulo diz. Gente, dá vontade de chorar quando eu leio esse texto. Sabe por que ele não morreu? Ele não morreu para que eu, Paulo, não tivesse tristeza sobre tristeza. Ou seja, gente, esse momento da minha vida tem sido um dos momentos mais duros. Eu tenho passado por... Eu não estou falando estou falando Paulo, tá, querido? Tem sido um dos momentos mais duros da minha vida. E olha, se Epafrodito morresse agora, isso ia trazer uma tristeza ainda maior para mim. E sabe, Deus teve misericórdia de mim e ele não permitiu que Epafrodito morresse para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, eu estou mandando ele para que ele possa ver vocês e vocês se alegrarem. E assim eu, Paulo, tenha menos tristeza. Fala a verdade, gente. Do ponto de vista humano, uma relação equilibrada entre Deus e servos de Deus, Deus e filhos de Deus, não existe nada que possa expressar melhor a nossa humanidade do que esse texto. E hoje tem pessoas que não se permitem a chorar, porque dizem que não podem chorar, porque elas não posso ficar triste. Eu estou vendo, gente, pessoas dentro da igreja, das igrejas no Brasil, enlouquecendo. Eu vou repetir, tem gente enlouquecendo por falta da compreensão do Evangelho. O Evangelho de Jesus, ele nos prepara para viver esta vida. O Evangelho de Jesus nos prepara, querido, para vivermos a eternidade com o Senhor. O Evangelho de Jesus nos salva das mãos do diabo. O Evangelho de Jesus nos retira do pecado. O Evangelho de Jesus nos santifica. Mas o Evangelho de Jesus não
nos desumaniza. E tem muita gente hoje dentro da igreja se tornando desumano, se tornando máquina. Você não é uma máquina. E foi essa a repreensão que Deus trouxe para mim. Eu passei uma semana inteira sem conseguir gravar um vídeo sequer para deixar de devocional para vocês. Nenhum. Não tinha força, não tinha ânimo, não tinha vigor. No domingo passado, uma discípula do apóstolo Claudemar, que nos acompanha, uma rica de uma criatura, logo que terminou, ela passou um WhatsApp para mim e falou assim: pastor, eu vi que o senhor não está bem. Não sei se outras pessoas perceberam, mas essa pessoa tão linda, que Deus a abençoe, eu tenho certeza que ela está me vendo agora. Ela é uma pessoa tão linda, uma pessoa sensível. Ela falou assim: eu percebi que o senhor não está bem. Eu falei assim: realmente, eu estou extremamente cansado. Estou muito cansado. Ela falou assim: parecia que o senhor tinha até um certo desânimo na sua voz. E eu disse: não, desanimado eu não estou, mas eu estou muito cansado. E aí na segunda não consegui, na terça não consegui, foi chegando a quinta, e aí começou a me dar um pavor, porque eu falava comigo: meu Deus, não vou conseguir fazer a live. E Deus falando comigo: filho, tem noite que a pesca é maravilhosa, tem noite que a gente não pega nada. Aprenda como é que é a vida. Eu não pedi para você ser Deus, eu sou Deus. Eu pedi para você ser gente do jeito que você é, eu cuido de você. E sabe que tem muita gente sofrendo hoje por causa disso, porque não consegue entender isso. Quer ser forte além daquilo que as suas próprias forças permitem. O meu médico, quando comecei a tratar com ele, ele disse que uma das coisas mais admiráveis que ele vinha em mim era a minha força, a minha resiliência. Mas, gente, para força, resiliência, vontade, tudo tem limite. Só não existe limite em Deus. Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso. E Paulo aqui não tem a mínima vergonha, o mínimo pudor de expressar a sua humanidade. E fala assim: o meu papai, o meu Deus vivo, não deixou Epafrodito morrer para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Veja que Deus faz um monte de coisa, gente, porque Ele olha para a nossa humanidade e sabe até onde a gente pode ir. E Ele deixa a gente ir até a gente pode ir, na hora que a gente não consegue ir, Ele fala assim: deixa comigo agora, deixa que eu faço, vem cá, pula aqui no meu colo que eu vou te carregar. É isso que eu gostaria que você entendesse. Então, não ignore que os tempos das aflições, eles podem surgir, porque a gente acha que todo dia será uma pesca maravilhosa, não é? Eu vou vender um apartamento por dia. Eu vou fazer uma venda maravilhosa. Eu vou ser o campeão de vendas lá da minha empresa. Gente, louvado seja Deus que o Senhor te dê isso. Mas a gente sabe que a vida não é assim. Mas a gente teima em achar que é assim, por quê? Não, porque isso é para o filho das trevas. Filho das trevas é que padece. Eu não sou filho de Deus. E aí, meu irmão, na hora que a gente começa a enfrentar as aflições, muitos entram em parafuso. E muitos, lamentavelmente, acabam até mesmo abandonando a sua fé. Então, seja saudável, meu amado. Tenha uma fé equilibrada, saudável com teu Deus. Deus te ama, Deus cuida de você, Deus sabe até onde você pode suportar, Deus vai te socorrer nos momentos em que você precisar de socorro, mas por favor, não se iluda, querido, não se iluda, não pense que vai ser 10 todo dia, porque não é todo dia que a gente ganha 10, tá bom? Em terceiro lugar, uma outra anotação que fiz aqui para a gente continuar batendo esse papinho, que tá tão gostoso, viu? Tá gostoso. Tá bom, meu amor? Minha esposa disse que tá maravilhoso. Tá bom o papinho, gente? Olha, eu hoje não tenho condições de ficar aqui. Não tenho, tá? Eu tô me poupando. Vocês sabem que, por temperamento, eu adoro agitar.
Eu adoro agitar, mas eu sei também que Deus me deu a graça de ser mestre. E hoje eu estou aqui como um mestre, trazendo para você um ensino equilibrado para a tua alma, para que você possa ir adiante. Mas vamos continuar no nosso papinho e eu vou tomar o meu chazinho antes. Em terceiro lugar, tudo aquilo que está ao nosso alcance, todas as habilidades que nós temos, a gente deve usar da melhor maneira possível, tá? Faça tudo o que você pode fazer. Porque fazer tudo aquilo que podemos fazer é muito importante. Não cruze os braços diante de uma pesca frustrada, tá? Perceba isso. Uma noite inteira de trabalho, tá? Mas eles foram ao mar. Presta atenção. Eles lançaram as redes. Eles trabalharam duro a noite inteira. Eles recolheram as redes. Eles lavavam as redes. Cuidavam muito bem delas. Tem gente que, na hora em que algo não dá certo, vou jogar essas redes fora. Vou mudar de ramo. Eu vou mudar de ramo. Vou mudar de ramo. Não tá muito difícil. Não. As coisas podem não dar certo. Ou um dia dá certo, no outro dia não dá certo. Tá? Mas eu acho extremamente assim significativo para mim que depois de uma noite de uma pesca frustrada, ninguém deixou as redes emboladas, jogadas num canto. Ninguém estava ali fazendo biquinho, ninguém estava ali reclamando, não. Estavam ali fazendo o que era do ofício. Eles esticaram a rede, estavam ali tirando os matinhos, as algas, tirando ali os enroscos das redes, preparando a rede, limpando as redes, vendo se tinha que consertar alguma coisa, se tinha algum buraco ou não. Por que eles estavam fazendo isso? Porque eles estavam se preparando para uma próxima jornada. Ou seja, essa noite não deu. Mas na próxima noite a gente vai de novo. Isso é muito importante. Porque tem coisas que estão ao nosso alcance. Então eu devo lutar, eu devo me esforçar, eu devo dar o meu melhor. Mas eu também tenho que ter a consciência que, não obstante, lutando, me esforçando, trabalhando, dando o meu melhor, nem sempre o meu melhor vai produzir o resultado almejado. Mas ainda que não produza o resultado almejado, querido, eu tenho que continuar a vida. É o curso da vida. É o curso da vida. Acorde cedo, faça o teu devocional, glorifique ao Senhor, busque a presença de Deus, se prepare, abençoe a tua casa, abençoe a tua família, saia para o trabalho. Mas estou ganhando tão pouquinho, mas graças a Deus você está ganhando. Vai para o trabalho, trabalhe, dê o seu melhor, se esforce. Isso é muito importante. Deus te deu uma habilidade. E essa habilidade, o que você vai fazer com ela? Você vai cruzar os braços? Vou cruzar os braços porque, afinal de contas, não deu resultado, então agora não quero fazer mais nada. Isso aí é infantilidade, isso é criancice. Se esforce, faça o teu melhor, dê o teu melhor. Vou fazer um pedido para você hoje, tá? Antes de jogar fora as tuas redes, pense 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes. Ore 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes. Antes de jogar as tuas redes fora, pastor, quais são as minhas redes? Eu é que sei. É você quem sabe quais são as tuas redes. É você quem sabe. Mas as minhas redes não produziram essa noite. Sim, isso quer dizer que não vão produzir na próxima? Mas 3 noites seguidas não deram. Avalie, meu irmão. Chegue diante de Deus.
Mas antes de tomar uma atitude dessas, antes de jogar fora as tuas redes, antes de vender as tuas redes, coisa triste, sabe? É quando a gente vende a rede da gente porque não conseguia nada e alguém compra as nossas redes e depois fica rico com as nossas redes. Que Deus te livre desse vexame. Que Deus te livre desse vexame. Você tem ali umas redes, não estão dando resultado, e aí, vou jogar fora. Às vezes, passa as redes adiante por um preço de banana. Nem sei se banana tá caro, tá barato. Não dá para tá barato, né, mano? Não tá muito barato, não. Mas vende as redes bem baratinho, né? Vende as redes bem baratinho. Aí o cara vai lá, compra, vê uma oportunidade e começa a trabalhar com aquelas redes que eram tuas e que tu vendestes para ele. E de repente ele começa a pegar, compra mais redes, daqui a pouco se torna um grande industrial da pesca. E aí você para e fala assim, puxa vida, aquelas redes eram minhas e eu dei essas redes, passei adiante a troco de nada. Então, não jogue fora as tuas habilidades, não desdenhe das tuas habilidades. Eu estou falando isso porque Deus... eu quando prego assim, gente, com essa naturalidade, é porque Deus já falou tanto comigo. Ai, ai, ai. Eu estou, na verdade, aqui confessando para vocês todo o confronto que Deus teve comigo nessa semana, tá? Então, joga fora a tua rede não, meu irmão. Escreve aí, não vou jogar fora a minha rede não. Não joga não, querido, tem coisa boa ainda. Você vai ver que essa rede, uma vez, uma palavra rema, um sobrenatural vindo para ela, essa rede do fracasso se torna a rede do sucesso. Dá glória a Deus. Agora o problema, meu irmão, é quando você não tem mais a rede. Como é que Deus vai abençoar a coisa que você não tem mais, que você jogou fora? Será que Deus está falando contigo? Eu pedi para Deus, Senhor, domingo me dê graça para que eu possa compartilhar essas verdades com os meus irmãos. Mas cuidado, viu? Porque na hora que chega a bênção de Deus, Deus já não tem mais rede para abençoar. Por quê? Porque você jogou fora. Vamos adiante. Em quarto lugar, tá tão engraçado hoje, não tá não? Tá tão leve hoje, não tá não? Glória a Deus, tá gostoso, não tá? Tá levezinho. Então eu tô aqui como se eu tivesse sentado aí na tua casa batendo um papinho contigo. Eu tenho uns discípulos que são mais próximos. Gostaria de ter todos muito próximos, mas tem alguns que conversam mais comigo, escrevem mais para mim, né, e eu tenho uma boa intimidade com eles. Eu me sinto como se estivesse conversando com eles agora, e eu acredito que eu estou conversando com você. Vamos lá. Em quarto lugar, querido, aquele célebre versículo 5, que todo mundo conhece, que já se tornou um jargão, quando Simão responde a Jesus, e assim, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Maravilha. Em quarto lugar, compreenda que as nossas limitações, elas oportunizam o sobrenatural de Deus, tá? Agora, claro, Jesus fez algo em cima daquilo que eles não conseguiram fazer, tá? Com uma única palavra, com uma única direção. Mas eu gostaria que você percebesse um detalhe que talvez você não tenha percebido.
Pedro diz assim: havendo trabalhado até as 2 da manhã, nada pegamos. Ah, não, me enganei. Havendo trabalhado até as 3 da manhã, estou fazendo gracinha, né? O que Pedro diz aqui? Havendo trabalhado toda a noite, tá? Assim, nós trabalhamos todo o tempo que deveríamos trabalhar. O horário da pesca era aquele e não houve de nossa parte nenhuma negligência, mestre. Eu não fiquei na praia tomando chimarrão enquanto os outros estavam lá. Eu não fiquei em volta de uma fogueirinha. Não fiquei ali jogando um carteado e largando as redes para ver se pegava alguma coisa. Mestre, nós trabalhamos, viu? Nós demos tudo o que nós tínhamos. Nós trabalhamos toda a noite. O que Pedro está dizendo, o que Simão está dizendo para Jesus, é que ali pode ter faltado qualquer outra coisa. Só não faltou trabalho. E sabe que tem gente que quer o sobrenatural antes de esgotar o natural. Entende o que eu estou dizendo? O sobrenatural só entrou em campo depois que o natural foi esgotado. É isso que eu gostaria que você entendesse. A importância de nós esgotarmos o natural. Mestre, nós trabalhamos a noite toda. Mestre, nós fizemos tudo o que nós tínhamos que fazer. Nós nos esforçamos. Mestre, não houve negligência de ninguém. Foi toda a noite. Nós não trabalhamos até 1 da manhã e depois voltamos. Não, mestre, foi toda a noite. Aí eu quero perguntar para você, você que às vezes fala assim, ai, Deus não faz milagre, Deus não me responde. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você já esgotou o natural? Você já fez tudo que você tinha que fazer? Você já trabalhou toda a noite? Ou ainda tem alguma coisa que você pode fazer e você não fez ainda? Porque muitas vezes Deus ainda não entrou em cena, fazendo um milagre, dando a palavra que muda o destino, que muda a direção. Então somente porque ele falou assim, mas pera um pouquinho. Esse aí trabalha até 2 horas da manhã e volta para casa. E ele poderia tranquilamente ir até de manhã e certamente ia fazer uma boa pesca. Mas não. Ele sai para o mar, meio que protocolar, dá uma voltinha na praça, volta e depois fala, mestre, me dá uma palavra aí para que eu possa ter uma pesca maravilhosa. Será que você já fez tudo que você tinha que fazer? Será que você já ligou para todos os clientes que você tinha que ligar? Será que você já fez todos os contatos que você tinha que fazer? Será que você já mandou os currículos para todos os lugares aonde que você tinha que mandar? Será que você já se assentou com a sua esposa para se acertar com ela? E vocês dois, como seres inteligentes, filhos de Deus, resolverem o problema que existe entre vocês? Será que você já chamou o teu filho para dentro do teu quarto, se ajoelhou com ele, orou, conversaram para poder acertar essa rusga, essa diferença que há entre vocês? O que eu estou dizendo, meu irmão, é que existem muitas coisas que a gente empurra para Deus, mas está faltando trabalho de nossa parte. E o que Pedro alega aqui é que não faltou trabalho da parte deles. Ele diz, nós trabalhamos a noite toda. Nós fizemos tudo o que nós tínhamos que fazer. Tudo aquilo que é do protocolo de um bom pescador foi realizado por nós. Será que você cuida da tua saúde da forma como você tem que cuidar? Ah, eu quero tanto que Jesus me cure disso. Mas será que você fez a parte que você tem que fazer? Ah, mas é que eu não consigo ficar sem comer essas coisinhas deliciosas. Tá lá com colesterol que tá quase entupindo, quer dizer,
já não tem mais veia, é só colesterol. Não, mas ai, Deus sabe das minhas fraquezas, Deus sabe que eu gosto de uma gordurinha, não é? E tá lá, se entupindo de gordura, e depois liga pro pastor, pastor, ora por mim, que eu tô tendo uns troços no coração. Será que você já fez tudo que você tinha que fazer? Querido, veja bem, sobrenatural, tá? É aquilo, obviamente, que está acima do natural. Mas isto, gente, é a exceção. Pergunta para mim, ou leia na Bíblia, se na manhã seguinte estavam todos eles lá de novo na praia e Jesus falou assim: olá, gente, venham, está na hora do show do milhão, eu vou fazer mais um milagre para vocês. Pedro, hoje não é na esquerda não, é lá na direita, Pedro. Os peixinhos estão lá, Pedro. Vão lá, Pedro. Tem gente que quer viver essa vida. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Tem gente que quer viver essa vida. Vive uma vida irresponsável. Não dá duro. Não faz o que tem que fazer. Não trabalha o suficiente. Não se alimenta corretamente. Não conversa com a esposa como deve conversar. Não educa o filho do jeito... E depois chega lá e pede oração pro pastor. Ai, meu filho anda muito nervoso, anda muito rebelde. Pastor, ora aí. Mas ele não quer educar o filho dele. Tem gente que não faz o que tem que fazer e depois quer que o Senhor mande. Para onde que eu tenho que lançar minha rede, meu Senhor? Ai, meu Jesus querido, me dê uma luz. Pedro, quando se credencia a receber aquele milagre, Jesus sabia que ele já havia esgotado todo o seu repertório de pescador. Então, meu irmão, esgote todo o teu repertório de ser humano. Faça tudo que você tem que fazer como ser humano. Deixe nada para trás. Realiza tudo do jeito que você tem que realizar. E aí você vai poder dizer para Deus, Deus, eu fiz tudo que tinha que fazer. E aí Deus falou assim, sim, Laerte, mas tem coisas que você não sabe fazer, mas eu sei fazer. E aí ele faz. E aí o milagre acontece. Você tá entendendo o que eu estou dizendo? Amor, como é que tá o chat aí, meu amor? Tá bom? O pessoal tá entendendo? Eu tenho aqui a minha secretária, está aqui ao meu lado, a minha musa inspiradora. Vou fazer uma declaração de amor ao vivo. Te amo, meu amor. Não é? Pois então, olha, tenha isso muito claro na tua cabeça. Em quinto lugar, dentro dessas coisinhas que Deus foi me falando, a Bíblia diz no verso 4, quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes. Lançai as vossas redes para pescar. Muito interessante isso. Repare que eles estão ali fazendo o que eles têm que fazer. Saímos para pescar, não pegamos nada, voltamos. O que tem que fazer agora aqui? Ah, vamos até ali no boteco ali para tomar uma cachaça. Não. Vamos agora lavar as redes e preparar as redes para o próximo dia. Tá, é isso aí. Estão ali vivendo a vida normal. Ninguém chegou lá para Jesus e disse assim, Jesus, você não dava uma forcinha para nós aí? Não pegamos nada essa noite. Não tem uma forma de a gente pegar uns peixinhos aí? Para não passar essa vergonha toda de trabalhar uma noite inteira e não conseguir nada? Não pediu nada para Jesus. Mas aí, mesmo sem falar nada, diante da falta de resultados, a gente percebe que Deus se interessa pela nossa vida. Deus sabe o que está acontecendo conosco. Deus sabe o que está acontecendo contigo. Deus sabe o que está te faltando. Deus sabe que você tem lançado redes e não tem pegado nada. Você pode até falar, ai pastor, eles foram uma noite só, eu faz tempo que eu estou lançando rede sem pegar nada. Mas Jesus sabe. Deus se interessa pela sua vida. E tanto se interessa que aqui nesse exemplo simples,
Depois que ele prega a palavra, ensina todo mundo, usa o barco de Simão, ele fala, vou recompensar esse rapaz por ter me emprestado o barco dele. Aí ele falou assim, olha, faz o seguinte, faze-te ao largo e lança as redes. Ou seja, ele estava ligado não somente querendo levar a palavra àquelas pessoas, mas estava atento também às necessidades daquelas pessoas. Jesus, você está vivendo a sua vida, não está? Viva ela com toda a responsabilidade que você pode viver. Faça tudo o que você pode fazer. Tudo o que você pode fazer. Faça o teu melhor, tá? Agora, eu tenho certeza total, inequívoca, de que Jesus está olhando e está vendo tudo o que você está passando. Assim como tem visto e observado a minha vida. Observado a minha vida. E eu não tenho dúvida que vai chegar um momento em que ele vai me dar uma palavra. Então, diante da falta de resultados, depois que nós demos tudo de nós, é evidente que nós vamos precisar de uma direção de Deus que nos mostre o que nós não estamos vendo. Jesus sabia onde é que estavam os peixes. Jesus sabe aonde está tudo aquilo que você precisa. Conhece tudo. Tudo, 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 tudo. E ainda que Simão não tivesse pedido absolutamente nada, a gente percebe que as nossas limitações acabam nos empurrando para o Deus que tudo pode. Isso é muito lindo. As tuas limitações empurram você para Jesus. Ainda que você nem mesmo abra a boca. Ainda que você nem abra a boca. Eu tenho certeza que você aí que está lutando, que está se esforçando, Deus vai colocar dentro da tua cabeça, recebe isso agora aí, como uma palavra profética. Deus vai colocar uma palavra criativa na tua mente sobre algo que você deve fazer. Você sabe que pescar naquela hora era de um arrojo tremendo, porque aquilo não era hora de pescar, não. Não era, não. Pois Deus vai te dar uma palavra criativa. Creio que nesta semana milagres vão acontecer nesse sentido. Eu tenho certeza que Deus vai nos mostrar coisas que nós não sabemos, que nós não conhecemos, mas presta atenção, Ele vai mostrar isso não para quem está jogando rede fora, não para quem está sentado na praia choramingando, bravo porque não pega nada, não, para a gente que está vivendo dentro da normalidade, sabendo que a vida é composta de altos e baixos, de vitórias e derrotas. Derrota, querido, é você sair da rota, tá? Não deu numa rota, você vai numa outra. Fracasso? Não. Fracasso é desistência. Você pode ser derrotado, o que você não pode ser fracassado. O que fracassou é aquele que desistiu de lutar. Mas o derrotado é aquele que estava indo numa rota, aquela rota não deu certo, e aí o Senhor mostrou uma outra rota. E a gente percebe isso na vida desses pescadores. A rota deles durante toda a madrugada não deu resultado. E eles saem daquela rota e entram numa rota que Jesus mostra. E a rota que Jesus mostra faz com que eles pesquem de um modo maravilhoso. Graças a Deus. Em sexto lugar, meus amados, a Bíblia diz no verso 8, vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Milagres, querido, eles devem produzir autopercepção na nossa vida. Pedro não saiu dando socos no ar. Pedro não saiu pagando rodada de bebida para ninguém. Pedro não ficou eufórico. Pedro não se achou o melhor, o maioral.
não ficou lá abraçando seus amigos e dizendo, que coisa poderosa. Querido, o milagre de Jesus na vida de Pedro fez Pedro se prostrar. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Os milagres de Jesus na tua vida têm feito você saltar de alegria? Ou tem feito você se prostrar aos pés dele? Porque eu tenho visto muita gente saltando de alegria na hora do milagre. E a gente vê aqui que milagres, mais do que nos fazer pular de alegria, milagres devem nos levar aos pés de Jesus. Estou falando que a gente não deve se alegrar com milagre. Não estou falando que a gente não deve ser grato pelo milagre. Não estou falando que a gente não deve celebrar milagre. Mas você sabe que a primeira coisa que um milagre deve produzir na vida de um homem de Deus é o reconhecimento do quão pecador ele é e como Deus é poderoso, como Deus é divino. Quando Deus realiza algo poderoso diante dos nossos olhos, o primeiro sentimento a se manifestar em nossas vidas deve ser o da indignidade. Eu não sou digno dele estar fazendo essa obra na minha vida. E foi isso que aconteceu na vida de Pedro. Pedro pediu que Jesus se retirasse dele porque ele se reconhecia como pecador. O confronto da grandiosidade de Deus com a pequenez, a finitude de Pedro. Isso gerou nele o reconhecimento do seu pecado. Quando eu vejo Deus fazendo coisas na minha vida, meu Senhor Jesus, isso tem me quebrado. Meu Jesus, a cada milagre, a cada obra de Deus na minha vida, me sinto cada vez menor, me sinto cada vez mais indigno. Milagres devem nos quebrantar. Milagres não devem nos deixar eufóricos. Devemos mostrar a santidade de Deus na nossa vida, e a santidade de Deus na nossa vida deve revelar o nosso pecado. Estou lidando com o Deus Todo-Poderoso. É Ele que está fazendo essa grande obra na minha vida. Não sou merecedor disso. Ele é o Deus que me ama e por sua misericórdia tem feito essa obra no meu viver. Então, muito mais do que euforia daquele que ganhou um presente. Isso é coisa de criança. Ontem, a tia Thaís e o tio Lucas trouxeram um presente para o nosso netinho Guga. A alegria desse menino, quando se deu conta do que é que ele tinha recebido dos seus tios, ele ficou numa euforia. Ele pulava, ele dançava. Isso é bem próprio de criança. Agora, aqueles que são maduros, quando recebem alguma coisa de Deus, devem ter joelhos dobrados, devem ter olhos molhados, cheios de gratidão, e devem reconhecer que são pecadores, que estão, por misericórdia, sendo abençoados por um Deus amoroso. Em sétimo e último lugar, me encaminhando aqui já para o final, o verso 9 e 10, eles dizem, os versos 9 e 10 dizem, pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Aí a gente percebe que Deus usa a vida para que as circunstâncias da vida, utilizadas por Ele, sejam instrumentos de transformação para nós. Deus usa o que está acontecendo para nos transformar. É Ele quem nos transforma. Mas Ele usa todas essas ferramentas que a vida oportuniza. As dificuldades, as ansiedades,
as lutas, as guerras, as fragilidades, as limitações. Ele usa tudo isso para promover transformação em nós. Vem ali a graça transformadora. Repare que não foi o fracasso da pesca que proporcionou mudança em Pedro, mas foi o sucesso da pesca. Foi o sucesso da pesca. O fracasso da pesca fez com que ele tocasse a vida. Pessoal, vamos limpar as redes, nos preparar, que amanhã tem outra. Isso não trouxe absolutamente nenhuma mudança nele. Mas quando o milagre acontece, quando ele vê aquela pesca e ele entende isso que está acontecendo, não é algo comum, é algo sobrenatural, isso proporciona transformação na vida dele. De que forma? Ele se quebranta, ele tem autopercepção, ele se percebe pecador diante de um Deus santo. E quando ele percebe essa santidade, esse poder de Jesus, ele pede: se retira de mim, eu não posso ficar na tua presença. Se eu ficar na tua presença, eu vou ser consumido. É como Isaías, quando tem uma visão de Deus, ele fala assim: ai de mim, que eu vou perecendo. Ai de mim, que eu vou perecendo. Porque eu sou um homem de lábios impuros. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios, assim ele diz em Isaías 6, e os meus olhos, eles viram a formosura do Senhor. E a Bíblia diz que na hora que ele se reconhece pecador, a Bíblia diz que o anjo vai com uma tenaz, pega do altar uma brasa e purifica os seus lábios. Repare que milagres devem nos empurrar para a transformação. E não para a banalidade de falar assim: eu quero mais milagre, eu quero mais milagre. E parece que tem gente que quanto mais milagre recebe, mais pecador fica. Ontem, a Jane estava aqui conosco, aqui na nossa casa, e numa hora eu falei com ela assim: antes um desempregado no céu do que um rico no inferno. E ela começou a rir. Mas é verdade. Tem pessoas que querem, e aquilo que Deus faz não produz absolutamente nada, nenhuma mudança na vida delas. E quando Isaías se percebe assim, Deus promove a sua transformação. E quando Pedro se percebe assim, ele fala assim: não temais, Simão, porque agora, nesse momento, eu te transformo. Você vai deixar de ser pescador de peixes. E você vai ser pescador de almas, pescador de gente. Eu vou transformar você, Pedro. Você vai se tornar uma bênção nas minhas mãos. Quando entendemos que não seremos mais o que éramos, isso traspassa o nosso coração. Então, todas essas circunstâncias nas quais você está envolvido, que eu estou envolvido, todas essas dificuldades que estamos enfrentando, e não só no presente momento, sempre foi assim. Sempre foi assim. Tudo isso é para que Deus possa manifestar na nossa vida essa transformação que Ele tanto quer, em fazer com que nós sejamos vasos de honra, úteis nas mãos do nosso possuidor, a saber, Cristo Jesus. E para finalizar, Mateus 4,19 diz: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Pois então, querido, siga com a tua vida. Não desista. Não jogue fora coisas que você ainda pode usar. Deus acompanha a tua vida. Ele tem prestado atenção em tudo que você tem vivido. Sabe das tuas necessidades. Vai te socorrer no momento certo. Vai te dar uma palavra que vai mudar a tua vida
assim como deu também a Pedro. As tuas derrotas de hoje, as tuas frustrações, entregue nas mãos do Senhor. Diga para Ele: Senhor, eu peguei nada na noite passada, a noite anterior também não peguei nada, mas Ele vai realizar um grande milagre. E eu tenho certeza que Ele vai mostrar uma face que você não conhece, uma face dele. Eu tenho certeza que Ele não vai mudar somente circunstâncias, como muitas vezes nós queremos, mas mais do que mudar circunstâncias, vai mudar você. Grandes pescarias podem sim nos alegrar, nada de errado com isso, mas o que interessa é que aquilo que Deus faz não só alegra o nosso coração, mas nos transforma. Muitos querem mudança das circunstâncias, mas Jesus quer mudar o nosso destino. Não pegar peixes, querido, é circunstancial, mas ser transformado em pescador de homens, em ser um servo do Senhor, isso é eterno. As circunstâncias, elas sobem, caem, vão para cima, vão para baixo. Tem hora que está lá, na maravilhosa pesca, daqui a pouco a pesca já não é mais assim. Isso é da vida. O que importa é aquilo que Jesus faz na vida, na nossa vida, a transformação que Ele nos dá. Foi isso que Deus falou comigo nessa semana, foi isso que alegrou meu coração, é isso que tem me sustentado nos momentos mais duros, mais desafiadores da minha vida, e eu espero que essa palavra também faça bem para a tua vida. Amém? Vamos orar?